Saudações. Vamos fazer uma avaliação de língua portuguesa no site da Fundação Bradesco Escola Virtual. Já deixei o site aqui de prontidão, vou clicar na área do aluno, clicar aqui em aprendizado, aguardar o processamento, atualização dos dados. Agora eu vou clicar, deixa eu ver se já tem aqui disponível. Uma avaliação foi liberada. Clicar aqui, muito bem, você finalizou o curso. Uma avaliação foi liberada. Obrigatório, tentativa 1 de 2. Gostaria de avançar na sua jornada de aprendizado? Sim. Olá, agora vamos fazer uma avaliação para ver o seu grau de conhecimento nos assuntos vistos no curso. A avaliação proposta na próxima página é composta de 10 questões e você terá 50 minutos. Iniciar questionário. Enem, prova amarela, questão 39. Diante da visão de um prédio com uma placa indicando sapataria Papalha, um jovem deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra Papalha? Levado o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação, especialmente do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras. Após discutir em pronúncia regras de acentuação escrita, 3 alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra papalha. Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona, terminada em ditongo, crescente. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser papalia, pois I e A estariam formando hiato. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser papalha, pois não haveria razão para o uso de acento gráfico. A conclusão está correta apenas em... Bom, a primeira está certa, paroxítona. A segunda, acredito que esteja incorreta. Então, mas com 1 temos a alternativa C e D. 1 e 2, 1 e 3. 1 e 3. Próximo. Leia a tirinha abaixo com atenção. O acento agudo desaparece do I e do U, tônicos de palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo, vândalo. Preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Tchan. Agora vira. Com base na regra de acentuação que trata a tirinha e de acordo com o contexto, as palavras que completam corretamente o último quadrinho, provocando humor, são... Vamos ver aqui. Cruzes, que rolo. Vândalo, preciso de um exemplo. O acento agudo desaparece do I e do U, tônicos de palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois de um ditongo. Rapaz, esse ratinho aqui, seu Edu, é maldoso, hein? Tá. Com base na regra de acentuação que trata a tirinha e de acordo com o contexto, as palavras que completam corretamente o último quadrinho provocam humor são figura, essa aqui, feiura. Próximo. Em 12 de setembro de 2007, a revista Veja publicou a seguinte frase da Top Model Gisele Bündchen: sinto falta da galinha da minha mãe. Já sei que é sobre ambiguidade. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai
e da energia do povo brasileiro. Claro que ela está falando aqui do alimento, né, que a mãe dela preparava, né, o pai dela preparava. Mas só que criou uma ideia de ambiguidade, ficou esquisito isso aí. A frase apresenta duplo sentido, não disse? A frase apresenta duplo sentido, o que a torna cômica. Uma opção de redação para desfazer a ambiguidade, de acordo com o contexto, é: sinto falta da energia do povo brasileiro, vírgula, do peixe do meu pai e da galinha da minha mãe. Não. Sinto falta da energia do povo brasileiro, vírgula, do peixe do meu pai e da galinha, que pertence à minha mãe. Também não. Sinto falta da galinha da mamãe, do peixe do papai e da energia do povo brasileiro. Sinto falta da galinha preparada por minha mãe. Ó, aqui já melhorou bastante. Do peixe feito por meu pai e da energia. Claro que é essa aqui, lógico. Questão. Leia o texto. O eu te amo hoje em dia, ou desde os primórdios, tornou-se objeto em liquidação. Nada de entrega total ou cumplicidade. Traduzindo, o tal sentimento puro, eterno e verdadeiro é só um produto que precisa ser exibido para os quatro ventos, porque os que amam e que dizem ser eterno são pessoas mais felizes, mais leves, mais completas. Punk é quando o prazo de validade do eterno acaba e a pessoa amada passa a não ser mais tão perfeita. O amor vendido por aí é droga. Muitas pessoas querem e, quando o possuem, viciam nas infinitas sensações causadas. Tornam-se dependentes e precisam provar para Deus e o mundo virtual o quanto se sentem bem e felizes. Arruda, Bárbara, o amor é uma droga. Disponível em Acesso 4 de setembro de 2002. O uso das aspas nas palavras eterno e perfeita, em destaque no texto, tem a finalidade de indicar que se trata de ironia. Com certeza absoluta. Próximo. Na imagem abaixo, leia a tirinha com atenção. Me diga uma coisa. O correto é diga-me? Me diga uma coisa. Ah, tá. Esse cidadão aqui diz o seguinte, ó, me diga uma coisa. Aí o que está no sofá, o nerd, fala assim, o correto é diga-me. Não é me diga, não, é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Corrigiu o cara de novo. Na terceira ele falou aqui, desculpa a expressão que eu vou usar, ele falou dane-se. Agora acertou. Com base na regra de colocação pronominal de que trata a tirinha e de acordo com o contexto, a expressão que completa corretamente o último quadrinho, provocando humor, é dane-se. Eu já conhecia a tirinha. O cara vai todo calmo, todo tranquilo, falando errado, o outro corrigindo. Quando ele fica nervoso, dane-se, aí acertou. Próximo. Um homem, antigamente, para fazer fortuna precisava envelhecer, e a fortuna era lamentável de pequena. Hoje, rapazolas que ainda não têm 30 anos são milionários. Por quê? Por causa do automóvel, por causa da gasolina, que faz os meninos nascer banqueiros, deputados, ministros, diretores do jornal, reformadores de religião e da estética, aliás, com muito mais certo que os velhos. E João a era do automóvel. Tá. Boa Companhia, Crônica de São Paulo, Companhia das Letras. No trecho em destaque no texto, a concordância do verbo fazer está: um homem, antigamente, para fazer fortuna. Correta, pois o verbo concorda com o sujeito. O sujeito, o automóvel e a gasolina? Não. Correta, pois o verbo concorda com o sujeito. Meninos? Não. Errada, pois o verbo deveria concordar com o sujeito automóvel, no singular. Não. Quem faz fortuna é o homem, não é o automóvel. Errado, pois o verbo fazer, indicando tempo, não sofre flexão. Bom, essa não é porque automóvel e gasolina não é o sujeito.
Meninos também não. Então eu sou levado a concluir que está errado, pois o verbo fazer, indicando o tempo, não sofre flexão. Mas não está indicando o tempo. Fazer. Essas três aqui não pode ser. Então, por eliminação, eu vou nessa aqui. Das frases a seguir, aquela em que o fenômeno de crase está corretamente indicado pelo uso do acento grave é: acontece. Das frases a seguir, aquela em que o fenômeno da crase está corretamente indicado pelo uso do acento grave é: vou nessa aqui. Próximo. O amor vendido por aí. De novo esse texto. O uso da vírgula no trecho em destaque do texto tem a finalidade de: para ouvi-lo, estar surdo. O amor. Bom, nesse trecho aqui é uma explicação. O uso da vírgula no trecho em destaque do texto tem a finalidade de separar palavras em uma enumeração, marcar a omissão do verbo, intercalar uma explicação. Tome tirinha. No primeiro quadrinho da tira abaixo, o pronome pessoal reto, ele, está empregado inadequadamente, com função de pronome oblíquo. Observe. Tá certo, o Manolito está de cama com gripe. Mas por que você vai visitar ele de capacete? Ele está empregado com função de pronome oblíquo. Visitá-lo de capacete. Tá. O trecho que demonstra o uso correto do pronome oblíquo, de acordo com as regras de colocação pronominal, é: mas por que você vai visitar-lhe? Mas por que você vai visitar de? Mas por que você vai visitá-la? Essa aqui. Próximo. O texto a seguir apresenta no trecho em destaque um problema com relação à regência verbal. Cadê o trecho em destaque? Está em aspas. Tenho percebido em algumas pessoas uma necessidade quase existencial de encontrar sua alma gêmea. E nessa busca vale de tudo, de cartomante aos intermináveis sites de combinações espalhados pela rede mundial de computadores. Falar desse tal amor, o que está querendo saber? O texto a seguir apresenta no trecho em destaque um problema com relação à regência verbal. É tão fácil quanto falar do ônibus lotado que enfrentamos para chegar ao trabalho ou dos infinitos engarrafamentos que nossa cidade está se afundando. O amor é uma droga. Tá. Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta pela correção gramatical, seria adequado que o trecho em destaque do texto fosse escrito da seguinte maneira: ou dos infinitos engarrafamentos em que nossa cidade está se afundando. Então, é nesse trecho aqui. Cadê? Chegar ao trabalho, ou dos infinitos engarrafamentos que nossa cidade está se afundando. Está afundando-se. Em que nossa cidade está afundando. Tá tudo está se afundando. Tá tudo com C antes, né? Ou dos infinitos engarrafamentos em que nossa cidade está se afundando.
ou dos infinitos engarrafamentos pelos quais nossa cidade está se afundando, ou dos infinitos engarrafamentos na qual, nossa, ficou complicado, né? Voltando para chegar ao trabalho, ou dos infinitos engarrafamentos que nós, em que nossa cidade, pelos quais, na qual, então essa primeira aqui, ou dos infinitos engarrafamentos em que nossa cidade está se afundando. Próximo. Finalmente, deseja finalizar a avaliação? Na crase, eu aprendi uma regrinha muito simples. Eu não sou professor de português. Na regra que eu aprendi foi a seguinte: quando vem o dar, quando vou, craseio o a. Quando vem o de, quando vou, crasear para quê. Mas o exemplo ali não era esse. Não aplicava esse macetinho acertado. Quando vem o dar, quando vou, craseio o a. Quando vem o de, quando vou, crasear para quê. 70%, meu amigo. Tá bom demais. Sensacional. Eu não sou professor de português, não. Sou professor de matemática e tecnologia educacional. Então, tirando 70% em português, para mim está mais do que ótimo. Muito obrigado e até a próxima. Agora só falta a prova de técnica de redação.